Nova mensagem de 4455. Atenção! Radar fixo. Limite 60. Atenção! Radar fixo. Limite. Nova mensagem de 2222. Atenção! Radar fixo. Limite 60.
Nova mensagem de 2222. Minutos. Se inscreva. Treinamento. Você não. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia. Obviamente, vamos falar dele. Nicolás Maduro esteve no Brasil. Foi um dia bem movimentado. Tiveram alguns cortes que circularam nas redes sociais do Lula, falando algumas coisas, e também de alguns jornalistas falando os maiores absurdos. Só que, além disso, que na verdade vai ser a primeira parte do vídeo de hoje, quero mostrar para vocês os principais momentos, o que foi dito, etc. e tudo mais. Eu quero trazer um ponto que está no segundo tema do vídeo de hoje, que eu discordo da maior parte. Análises que saíram ao longo do dia de ontem, colocando que o Dilma está de volta, vai fortalecer os velhos amigos, a turma do Foro de São Paulo, toda aquela história que você já deve conhecer. E para falar sobre isso, obviamente, como nossos vídeos, trarei algumas notícias para vocês refletirem, ver se faz algum sentido, mostrar algumas análises que também saíram ao longo do dia de ontem, onde pontuou algumas coisas. Quero também relembrar algumas coisas que aconteceram no mês de março de 2023, aqui, enfim, comentar sobre essas coisinhas. Por quê? Porque eu ando vendo no Brasil, no final do dia, como se fosse um truque mágico. Tá lá o mágico, né, fazendo a mágica com uma mão. Na verdade, ele estava chamando a atenção em uma mão, enquanto a mágica mesmo, ele está fazendo na outra. E tem muita gente que não está prestando atenção. Na verdade, a plateia nunca presta atenção e acaba sendo enganada. Aí no dia de ontem, algumas coisas
começaram a avançar no Brasil para muito além de qualquer discurso retórico. Vocês estão preparados aí para comprar terrenos pelo Banco do Brasil? 500 metros, faça a curva à direita, Rua Pereira Franco. Trânsito lento em Avenida Presidente Vargas. Engarrafamento à frente. Entre Avenida Passos e Rua Pereira Franco, 2 minutos de atraso. Trânsito lento em BR-101. Engarrafamento à frente. Entre Avenida Rio de Janeiro e Avenida Feliciano Sodré, 10 minutos de atraso. Acredite se quiser, o Davi Alcolumbre. O que foi que ele fez? Falou da Marina e algumas coisinhas que a gente vai comentar. Mas vamos começar, vamos por partes. Fala da questão do Maduro. O Globo aqui noticia que o Lula, ele disse que o encontro com o Maduro é um momento histórico. Critica a narrativa antidemocrática contra a Venezuela. Assim, aos meus olhos, o Lula ele gosta do Maduro. O Lula gosta, sim, todos os seus amigos aqui na América Latina, aquelas pessoas que inclusive nós não podíamos comentar num período bem recente, se lembra que era mentira, era fake news, aí não pode associar o Lula ao Maduro, isso não pode, isso é errado, várias posições até pesadas para quem fazia isso, e agora vocês estão vendo, né, como é que estão as coisas. Mas por mais que o Lula goste, eu acho que ele ainda gosta mais de outras pessoas. Vamos continuar. A CNN, no final do dia, que o William Vac, até um mini editorial em formato de vídeo, ele se demonstra indignado, né? Meu Deus, absurdo. O Lula trata um ditador, um dinheiro, mais do que isso. O Lula recebeu o presidente venezuelano no Brasil, classificou como um momento histórico. O William Vac está falando sobre a questão aí da dívida, né? Que o Maduro tem, né? Que o Brasil, a Venezuela tem, vai pagar, não vai pagar. Muita gente se questionou sobre isso ao longo do dia de ontem. Mas, algumas coisas aqui que eu acho que questionar, tá bem óbvio, eu só vi Nova mensagem de 9005. o tema. Ela fala o seguinte: quem tem uma juntinha extrema-direita. Eu acho que isso daí até foi uma vitória ao longo do dia de ontem. Mais uma, né, para a coleção. A direita nas redes sociais sempre acaba por dar um banho. Vamos ouvir juntos as ladainhas da Natuza Neri. Não faz sentido quando você olha, faz um retrospecto para 2022, em vez de uma campanha, toda ela galgada, em defesa da democracia, em razão do antecessor de Lula no cargo, que o tempo inteiro desferia golpes contra a democracia, receber alguém nessas condições Atenção, polícia mais à frente. há muito tempo. Não importa se Lula gosta de Maduro, melhor dizendo. Não importa se eles são amigos. O que importa é que alguém que se elegeu e que sofreu uma tentativa de golpe de Estado, como foi o 8 de janeiro, não pode ficar batendo palma para ditador dançar. Então aí foi o erro da diplomacia brasileira e do próprio presidente. Eu não sei se estava no script do Itamaraty. Atenção, radar fixo, limite 70. Monta, mas eu imagino que o Itamaraty tenha, no mínimo, recebido ordens para receber Maduro com essa pompa e circunstância toda. Se foi isso, se não foi um cumprimento de ordem, erro da diplomacia, mas erro do presidente da República também. E o efeito colateral disso é dar vazão para o opositor e para uma fatia do opositor que não é o campo conservador democrático, nem a direita democrática, não. É dar ouro para extremista, é dar ouro para a extrema-direita. Então, hoje, o presidente da República, sem intenção, suponho eu, porque acho que ele não tinha intenção. O app do meu personalité é ainda mais fácil de usar. Resolve tudo rapidinho. Ou seja, é menos tempo com o celular na mão e mais... de fortalecer a extrema-direita, mas o efeito colateral que ele conseguiu com essa cerimônia de hoje foi fortalecer um ponto da extrema-direita. Vem cá, gente, por que o Lula está fortalecendo a extrema-direita? O que impede aí a direita democrática da Natuza Neri criticar? O que impede? Cadê o PSDB? Cadê o... sei lá... Atenção, radar
Radar fixo. Limite 70. Cadê a turma pra criticar? Ué, turma, cadê? Não, pô, eu quero realmente entender. Você vê que ao longo da análise, ela vai falar do Maduro, ela fala de Bolsonaro. Você vê como essa galera é uma doença. Ela realmente está doente. Ela está doente, você vê. Ela não tira Bolsonaro da cabeça. Por quê? Eu acho que o roteiro é assim, né? Entrevista de emprego. Qual é o seu nome? Fulano de tal. Jornalista sou. Onde esquerda você é? Pessoal, brincadeira de criança. Brincadeira de criança. Eu não tô apto a participar do pessoal, eles são muito moderados ao meu lado. Beleza, bacana. Mas, e Bolsonaro? Odeio. Mas odeia quanto? Ah, sei lá. Não vejo só notícias deles, tipo... Se você não falar que você pensa em Bolsonaro pelo menos 6 a 8 horas por dia, que você dedica, que o seu trabalho é pensar sobre Bolsonaro e tentar encontrar uma forma de destruí-lo, você não tá apto para trabalhar na Globo News. Mas quer ser entrevista de emprego? Não, poder da extrema-direita. Mas por quê? Porque a extrema-direita, ela nem explica. É só jargão atrás de jargão, atrás de jargão, atrás de jargão. Aí vê se torna não, só o presidente que forma de um golpe. Vamos tentar entender. Pela galera, invadir os prédios. E esse golpe é segundo. Galera invadir. E aí o Brasil tem centenas de milhares de policiais espalhados pelo país, além das forças. E é possível. Essas pessoas, né, de pau, bandeira, andando no Brasil, no país, é um negócio que não tem nem pé nem cabeça. Não conecta nada com nada, com coisa nenhuma, mas sem saber como passar por Lula, né? Falar, não, olha só. Aí o cara atrás, dá pra fazer uma autocrítica. Lula, presta atenção, Lula. Você fala do Maduro, você está falando do Bolsonaro? Aí continua. Ontem um vídeo que viralizou bastante, que eu vi que quem tinha feito um vídeo, né, uma espécie de react sobre isso daqui foi a Bárbara. Comentando aqui desse jornalista, eu quero relembrar quem ele é. Esse daqui já brilhou em momentos passados. Inclusive foi a primeira vez que eu peguei a Rede Globo, né, a Globo News, fazendo uma queima de arquivo. A gente vai relembrar sobre isso. Então aqui primeiro eu vi o que ele falou, né? Ele fala sobre como é a ditadura moderna. Cadê você, não? E aí entra o que o Otávio e Júlia estavam falando, que é essa espécie de ditador moderno, a forma como as ditaduras acabam prevalecendo hoje, que não é com um tanque dominando e tomando poder à força, mas cerceando as liberdades, cerceando as opções das pessoas. Segundo a Human Rights Watch, só entre 2016 e 2019 está ali o número 19 mil execuções extrajudiciais. Atenção, radar fixo, limite 60. A indenização é como se fossem 19 mil assassinatos pelo governo. As pessoas são mortas em poder das forças do Estado sem que haja poder. Para que isso aconteça. E aí, desde 2004, também 15 mil pessoas foram presas, prisões que a organização acha ou vê como ilegais, prisões abusivas. Nesse período, Maduro também cassou os direitos políticos de outros adversários, impediu que eles concorressem, e assim essa ditadura moderna foi cercando as opções e a liberdade das pessoas. Resumindo, a ditadura moderna retira a liberdade e caça os oponentes. Coincidência, né? Você vê que ele vai pisando em ovos para falar sobre isso. Sabe quem é esse cidadão aqui? Que brilhou muito na Globo News? Foi o mesmo cara que, antes da catástrofe das chuvas de São Paulo, lá no mês de fevereiro, fez piada com o tema. Está relatado no Atlas. A Globo News apagou o vídeo, tirou o vídeo do ar, mas a gente tinha salvo, né? Inclusive está lá no perfil do Atlas. O vídeo deletado da Globo News. O jornalista menospreza e faz piadas com a previsão do tempo, ao invés de alertar as pessoas de forma séria e, quem sabe, reduzir a tragédia que iria acontecer na região do litoral norte de São Paulo. Na época, jornalistas da Globo News foram criticados amplamente por diversas pessoas. Atenção, radar fixo, limite 80. O professor do Minisper, onde ele demonstra a diferença dos noticiários
por exemplo, nos Estados Unidos, onde ele morou, e ele trazia assim a capa de jornais impressos mostrando o destaque que lá davam quando tinha algum evento, né, extremo que poderia acontecer, que poderia, sei lá, fazer algum tipo de problema para a vida das pessoas, ter algum tipo de risco para a saúde delas. E no Brasil, o jornal fazia piada, até com as palavras feias, mas você não precisa ficar preocupado, não. Aí, né? Essa é a Globo News, passando pano para o jornal. Isso daqui está relatado no Atlas Brasileiro de Fevereiro, que não teve acesso ao tempo.com. Lá vocês conseguem ver tudo isso. Mas vamos continuar. O Dilma ontem falou inúmeras coisas, e dentro dos mais diversos presidentes, né, líderes que vieram ao Brasil, você falou do Maduro. Roubou a cena, né? É o principal amigo aí do Dilma. Mas enfim, né? Ela disse que o Maduro é visto como um homem mau. Era vítima. Mas agora ele é bom. Agora o cara é bacana, né? O PT é sensacional. Aí uma fala que circulou muito, ela fala de narrativas. Isso daqui, inclusive, complementa o que também está relatado no Atlas de Fevereiro, que foi uma entrevista que o Lula concedeu para a CNN americana. Ele falou que depende da esquerda, né, criar uma narrativa para impedir a volta de Bolsonaro. Mas eu não estou entendendo, né, como é que funciona as coisas, informação, desinformação. Olha o que o Molusco diz. Se mobilizada a narrativa se construiu contra a Venezuela. Né? Da antidemocracia, do autoritarismo. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa que possa efetivamente fazer pessoas mudarem de opinião. E pode lugar que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm. Atenção, radar fixo, limite 80. Efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. É inexplicável. É tudo narrativa. Quero voltar aqui na fala do Dilma, vou colocar aqui na tela só um parágrafo e dá pra gente ver junto. Se eu quiser vencer, a narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela de antidemocracia e do autoritarismo. Antidemocracia, né? Antidemocrático. Isso aqui parece muito, né, o que fizeram com o Bolsonaro, seus apoiadores. São antidemocratas, são um autoritário. Uma narrativa criada contra o opositor, né? Vai trocar aí e botar no Bolsonaro. Olha só, né? O Lula contando o que a Rede Globo fez no Brasil. Seria isso? Rapaz, sensacional, sensacional. E parece que o Maduro já sabia que as coisas funcionavam. Trouxe 19 jornalistas para o Brasil. Mostrar, né, como foi a reunião, como foi bem tratado, como a Venezuela é respeitada lá fora, que vai trazer muito dinheiro para o seu povo, as coisas agora vão melhorar, com o apoio do painho, vender, né, se vender a sua imagem perante o povo. Quem quer, tá lá, ó. Na lista estão os ministros das comunicações, diretor da imprensa do gabinete presidencial, assessores, fotógrafos, tradutores, até cinegrafistas, fazer filme. A esquerda, ela é boa na propaganda e não é à toa, porque a única coisa que ela tem é propaganda, é ilusão, é mentira. E aí, continuando, o Guga Chakra, ele abordou sobre isso daí, falou mais algumas coisas. Sim,
Mas foi tanto absurdo atrás de absurdo da Globo News ontem que eu tive que mostrar esse recorte. Mas esse aqui é um minutinho. Porque o presidente Lula, quando fala em narrativa, ele abre espaço para qualquer pessoa, inclusive no Brasil, que ele acusa de não ser democrático, de ter a narrativa dela de democracia. Certo? Não tem diferença nenhuma. Como é que ele abre espaço para isso? É muito lamentável. Como o Camarote falou mais cedo, corretamente, não há o menor problema no Brasil. O Brasil tem que ter relação com uma nação vizinha, como a Venezuela, tem que ter até comércio. O principal parceiro comercial da maior parte dos países do mundo é a China, que é uma ditadura, principal parceiro comercial, inclusive dos Estados Unidos e do Brasil. Certo? Todos os países do mundo têm relação com ditadura. Tem um país do mundo que não tem relação com ditadura. O problema é o tom celebratório. Como se o Maduro fosse uma resistência democrática. Não é. Ele é um ditador. Não dá para entender por que celebra uma figura dessas. Sabe? Uma figura repugnante que nem o Maduro. Não se celebra Maduro, não se celebra Ortega, não se celebra Bin Zayed dos Emirados Árabes, nem Bin Salman da Arábia Saudita. Ditadura é ditadura. Então é muito lamentável a postura do presidente Lula. E olha, e tem horas, lembra até o presidente Bolsonaro nisso, que era mais próximo de ditadores, que nem o Bin Zayed e o Bin Salman, do que o Macron. O presidente Lula chama atenção, que às vezes ele celebra mais uma figura que nem o Maduro do que algumas lideranças. Tá vendo aí, né? No final, meteu o Bolsonaro. Não, parece que é Bolsonaro. Bolsonaro aí que era meio de ditador. É Bolsonaro, não era Lula não, viu? Porque assim, né? Até ontem, Lula nunca tinha sido amigo de Ortega. Nunca tinha sido amigo. Amigo do Maduro, nunca tinha sido amigo do Hugo Chávez, nunca tinha sido amigo dos ditadores do continente africano, nunca tinha sido amigo dos ditadores lá do Oriente Médio, nunca. O Lula era um santo, Fidel Castro nunca nem viu na vida. Vocês não lembram não quando o Lula impediu que Fidel Castro viesse ao Brasil? Vocês não lembram lá em 1990 que Fidel Castro falou, vamos criar o Foro de São Paulo? Falou, não vou criar quando eu não me alio a ditadores. Tô sendo irônico, né? Absurdo, não, tá quase imitando o Bolsonaro. Rapaz, é sensacional. Mas eu vou achar que ele volta. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas antes, aquele momento, né? Vale a pena ver de novo. Relembrar é viver. Quem tava lá saudando a mandioca, né? O Maduro, o Alckmin, nosso chuchuzinho. O lema do governo é união e reconstrução, inclusive em nossa política externa. Hoje, após 6 anos de interrupção nas relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela, o Maduro visitou Brasília para reativar o diálogo entre nossos países. Beleza. Alguns anos atrás, o senhor Geraldo Alckmin, eu acho que ele esqueceu, né? Essa turma tem que aprender a checar as redes sociais. Apaga o tweet, deixa de ser besta. Em 7 de janeiro de 2018, o Alckmin dizia: a libertação do brasileiro Jonathan Diniz trouxe alívio aos seus familiares e à nação brasileira. Este caso demonstrou como o governo de Nicolás Maduro tem agido de forma autoritária e antidemocrática. Agora, união, reconstrução. Marina Silva, 1º de agosto de 2018. Devemos trabalhar do ponto de vista democrático para achar uma saída para essa situação dramática. Quanto maior a relativização das ações de Maduro, quem pagará o preço será a população da Venezuela. Não podemos relativizar uma ditadura. Marina, né? Era eleição, aí faz o que quer, né? Tá enganando os bestas. 22 de fevereiro de 2019. A Venezuela vive a calamidade humanitária, situação limítrofe da batalha civil aí fratricida. Governo autoritário de Maduro. Marina. E ontem tava caladinha, né? Caladinha. Ela, e também tava caladinho no dia de ontem. Senhor Rodolfo Rodrigues. 2 momentos aqui, ó. 17 e 2020. Em 2017, Randolfo lá, a rede manifesta seu repúdio ao governo autoritário de Nicolás Maduro. Somos a rede. 31 de março de 2017, repudio, não aprovo. E em 29 de junho de 2020, como vocês podem ver ali, o Randolfo Rodrigues está respondendo a conta que era do Rodrigo Constantino, falando o seguinte: Rodrigo,
Você leu o projeto para ter certeza do que está falando? Você conhece as disparidades regionais do país? Ou você apenas repete as mentiras que sua trupe te ordena? E, olha agora, na tentativa de sempre de evitar fake news, peço que mande a fonte que diz que apoio o regime de Maduro. Eu nunca apoiei o Maduro. Mas ontem tava, ó, caladinho. Só alguns exemplos. A turma foi atrás do Felipe Neto. Felipe Neto teve que tentar se explicar. Não, mas vejam só, eu condeno a vida do Maduro aqui, não é bom, etc. Meu Deus do céu. A Daniela Lima ontem também brilhou. Mas assim, ontem foi um chá de horrores. Lula Azevedo, Mônica Bergamo, o jornalismo brasileiro realmente assim desceu para um buraco que eu fico me questionando. Esse aqui é o Sakamoto. Esse aqui é petista, né? Basicamente, ó. Bolsonaro deu as costas à Venezuela. Lula medeia pela democracia. Bolsonaro abandonou e Lula vem trazer a democracia. E o Guga Chakra, no texto escrito dele, né, sobre a questão do ocorrido, ele fala o seguinte, que Lula erra ao celebrar o reacionário ditador Maduro. Vocês que não sabem, reacionário é o termo que a esquerda utilizava no passado para descrever parte da direita. Né? Direita assim, mais dura, a direita reacionária. Agora o Maduro virou direita. O Maduro aí é um conservador, é um bolsonarista. Não é Bolsonaro porque ele é amigo do Lula, né? O Lula é amigo bolsonarista. Mas pra Globo, se deixar, é bolsonarista. O presidente brasileiro adotou um tom quase eufórico no discurso de recepção venezuelana, ignorando sua liderança autoritária. Beleza. Agora vamos falar do assunto sério. Isso aqui foi só mostrar os piores momentos do dia de ontem, né? E é uma palavra aqui na notícia do Sakamoto que nos conecta com o que a gente vai falar. Medeia. Lula está mediando. Mediando o quê? A democracia? Está levando a democracia para a Venezuela? Talvez. Vamos dar uma olhadinha. Coloquei ali a foto do Lula no Foro de São Paulo, mas eu acho que poderia ser em outro lugar. Por que eu digo isso? Ontem o Globo escreveu essa nota. É uma nota engraçada, que vai voltar nela algumas vezes, né? A gente vai mencioná-la daqui a pouquinho de novo. A Juliana Figueiredo escreve assim: por quê? Chegou Sustagem Sênior, novidade desenvolvida para adultos 50+. Único fonte de fibras com proteínas e nutrientes para sua rotina, que te ajudam a ter mais disposição e reforçar a imunidade para curtir a vida como quiser. A linha está completa com o novo Sustagem Sênior. Precisou adiar a viagem? Aqui tem reembolso garantido. Sabia que com a 123 milhas você pode ter... Brasil e outros países se reaproximam da Venezuela de Maduro. Por quê? A tentativa fracassada de isolar o Maduro por meio de reconhecimento de Guaidó e movimento no mercado de petróleo, feito lá na Europa, abriram o caminho da retomada diplomática de Maduro. Aí, a matéria do Globo fala assim, ó, nas palavras de uma fonte que acompanha de perto as articulações políticas no continente, ela ali olha de perto. Se o Brasil não voltar a ocupar um espaço importante na Venezuela, outros farão. Por outros, entenda-se, ou seja, Irã. Atenção, radar fixo, limite 80. Qual é o problema disso? Os analistas não estão vendo na história que o Lula ele está alinhado ao BRICS. Tá vendo aí 2008 o BRICS, o mundo e a Rússia. E dois países que querem fazer parte do BRICS Plus. O Irã é basicamente já dado como certo. O Lula é pro BRICS. Então, por que o Lula estaria impedindo que a Venezuela firmasse? BRICS. Não é meio contraditório? Até porque o Lula falou que ele é a favor da Venezuela entrar no BRICS. Não, é tipo que o Brasil vai entrar para ocupar espaço, porque senão outras pessoas vão ocupar. Vamos pro Lula? A nota também fala o seguinte: em março de 2022, funcionários do governo do BIDE foram a Caracas, entre eles Juan González, pessoa especial do presidente americano, na época um porta-voz do Departamento de Estado,
afirmou que a viagem teve como objetivo o bem-estar dos cidadãos americanos detidos em Caracas, incluindo centros efetivos da companhia petroleira, petróleo, e posteriormente obtiveram benefício da prisão domiciliar. Foi a primeira aproximação que confirmou a decisão da Casa Branca de retomar o diálogo com o governo Maduro. Em momentos em que o conflito na Europa dava seus primeiros passos, ameaçando o mercado internacional de petróleo. Petróleo. Os Estados Unidos precisam da Venezuela, porque ali na Rússia já não tem mais diálogo, né? Ali rompeu de vez. E eu falei pra vocês, o Sakamoto disse, né, que eu botei pra mediar, fazer o meio de campo, como é que ele diz, né? O Lula medeia a democracia, está levando a democracia para a Venezuela. Olha essa nota. Primeiro, 18 de abril de 2023. Sabe quem é aqui? O González. Mesmo Juan González, que mandaram ir lá na Venezuela. Parece que é uma espécie de... Aquele cara que sabe aquele cara que desenrola? Faz bolo doido? Assim, ó, vai lá e resolve. Em 18 de abril, o González aparece nos jornais brasileiros só para dar um recadinho. Aquele recadinho no pé do ouvido. E após ele dar esse recado, o Lula fez um discurso lido, né? Pedindo basicamente desculpa aos Estados Unidos por ter deixado aí o Lavrov vir ao Brasil, esclarecer a nota aqui não, que falou que o Brasil e a Rússia meio que estavam do mesmo lado, não, mas não é bem assim que as coisas acontecem. Botou o rabinho entre as pernas. E depois isso daqui. O Juan González dizia, os brasileiros estão mais preocupados com comida na mesa que com Ucrânia. Viu, Lula? Perto, viu? Ali, ó. Me perguntar a um brasileiro na rua qual a opinião dele sobre a Ucrânia, eu diria que está pensando mais em colocar comida na mesa, nas chances de educação e oportunidades econômicas, do que no que alguns deles veem como o conflito da Europa que ocorre há 300 anos. Ou seja, Lula, não se intromete, viu? A gente não te quer aqui, você não tem espaço, você é um anãozinho, você é apenas o nosso vassalo América Latina. Só isso, o seu papel. Aí voltando um pouco mais no tempo, focando agora na questão de mediar a democracia, olha essa nota. Uma do dia 9 de março, outra do dia 10 de março. A CNN noticiava que o Celso Amorim se reúne com Maduro e lideranças de oposição na Venezuela. Olha só, tem oposição, viu, na Venezuela, e o Celso Amorim se reuniu com todos, de dois lados, quem sabe para levar as boas novas, que agora é um novo momento, temos que trazer a democracia, né? Mediar a democracia. A missão foi organizada em sigilo, mas acabou revelada pelo Maduro em uma publicação nas redes sociais. E a outra nota do Metrópolis dizia que o governo Lula quer ser ponte entre Maduro e a oposição venezuelana. Tem que organizar o meio de campo, começar a se entender, né? Tentar trazer um pouco de paz para o país e disputar eleições, trazer a democracia de volta. Se tem eleição, porque o que aconteceu? A última eleição na Venezuela, ela não foi reconhecida. Aquela confusão, Guaidó, etc, tudo mais. Então é como se realmente tivesse uma ditadura, um governo ilegítimo. Ok, se você agora tiver eleições no ano que vem, limpas, bonitas, cheirosas. Ei, você aí, você mesmo, tá preparado para todas as possibilidades do seu futuro? Tanto para você quanto para toda a sua família? Cheirosas, daquele jeito que a Rede Globo gosta, aquele jeitinho, né? Maduro não precisa ganhar, colocar ali um brother, um chapa, até o Maduro, mas ganhando da democracia. Não tem mais desculpa, né? Não tem mais o que falar. Aí os Estados Unidos podem voltar a fazer negócio.